e não só fiquemos nessa ânsia, mas sim que possamos colocarmos em prática tudo que nós estamos aprendendo. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Com essa oração, então, damos por aberta a sessão e eu passo a palavra ao Marcos, meu cunhado, que é esposo da Maria de Fátima, que vai falar aqui conosco também dia 6, psicóloga, e com ele, então, o trabalho da noite. Você quer aqui? Deixa aqui. Gente, boa noite. Para nós é uma alegria muito grande nós estarmos aqui novamente nessa casa, né? E na cidade de Divinópolis. E nos pediram que falasse nessa noite sobre o passe, né? E curas espirituais. Seria interessante a gente ressaltar, normalmente quando nós fazemos ciclo de estudo sobre passe na União Espírita Mineira, nós fazemos em 6 domingos de 4 horas. Então é natural que falar sobre passe em 1 hora e pouco, nós vamos trazer algumas ideias e algumas noções, visando despertar o interesse, e acreditamos que não vamos trazer nada de novo, uma vez que todos nós buscamos sempre o conhecimento. Não nos cabe aqui nessa noite ensinar nada, mas trocar ideias, permutar conhecimentos e, quem sabe, aprendermos juntos. Se nós fôssemos analisar o que viria a ser o passe, seria interessante nós fazermos um pequeno retrospecto, uma pequena análise de como surgiu o trabalho de passe ou da imposição de mãos na própria Terra. Muitos acreditam que a imposição de mãos seja uma invenção da doutrina espírita, que tenha sido os espíritas que introduziram o trabalho do passe. Um grande engano. Se nós recuarmos na história, no tempo, nós vamos ver que as técnicas da magnetização ou da imposição de mãos, ela sempre foi conhecida desde todas as antiguidades. Vamos encontrar desde a Caldeia Antiga, nos magos, fazendo a manipulação das forças magnéticas, dos fluidos e das energias, muitas vezes com fins terapêuticos e outras vezes com fins de hipnose, de trabalhos no campo até da chamada magia, né? Esses conhecimentos, eles proliferaram através do rio Eufrates e foram chegar no Egito. O conhecimento também do passe e do magnetismo foi conhecido das civilizações egípcias, que utilizaram em largas escalas como formas também de cura e de terapêutica. Do Egito, ele caiu nas mãos do povo hebreu, que teve escravo no Egito por largos anos, e aprenderam com os egípcios a técnica da imposição das mãos, da magnetização ou do chamado passe. Coube a esse povo preservar esse conhecimento, mas nós temos em Jesus o maior expoente do trabalho de passe. O trabalho do magnetismo ou dos fluidos, ele sempre foi executado a nível de iniciáticos, de grupos que dominavam o conhecimento e utilizavam para impor domínio, superstições e até mesmo poder sobre as grandes massas. Coube a Jesus elevar o trabalho do magnetismo ao mais amplo postulado na Terra, a doação dos fluidos do amor e da sabedoria, trazendo o trabalho de passe para as grandes massas, curando cegos, paralíticos, e nós vamos encontrar no Evangelho do Mestre querido vários exemplos do trabalho de passe, impondo as mãos, curando as nossas enfermidades, curando as nossas dificuldades. Posteriormente, esse conhecimento, ele se perdeu novamente na história do homem, e por largos anos ele ficou esquecido. Na medida que o homem avançou intelectualmente em alguns segmentos do pensamento, esses conhecimentos tornaram a se perder. Mas na época de Paracelso, de Mesmer, novamente começou-se a estudar os mecanismos do magnetismo. E nós temos no próprio Mesmer, em Richer, vários companheiros que estudaram o magnetismo e reacenderam novamente o debate, a pesquisa no campo da análise dos fluidos ou da magnetização. Posteriormente, vem a doutrina espírita, né? E adere a esse conhecimento.
amplia o trabalho da magnetização e nos traz várias orientações visando utilizar essa técnica como forma de amparo, de recurso e socorro e alívio ao nosso semelhante. Nós vamos falar mais especificamente visando o trabalho da Casa Espírita, visando nos trazer ideias de como trabalhar com passe. O que seria o passe, já que nós estamos falando em passe? O que viria a ser o passe? Como nós poderíamos definir o passe? Alguém gostaria de colocar para a gente aí? Estou muito cansado, trabalhei o dia inteiro, viajei 2 horas. Se alguém quiser colaborar, não se acanhe não, viu? Como é que nós poderíamos definir o passe? O nosso companheiro aqui está nos dando uma mãozinha e diz que o passe seria uma transfusão de energia, como nos assevera Emmanuel, físico-psíquica, tá? Operação de boa vontade, onde nós buscamos, através do amor, buscar os recursos que nós vamos encontrar na natureza, nos elementos que constituem o nosso próprio corpo e até mesmo nos fluidos espirituais, e doar ao nosso semelhante. Nós sabemos que as forças operantes no passe são os fluidos. São eles que nós iremos manipular. Se nós fizermos uma análise, nós vamos encontrar o que nós chamamos de 3 elementos no universo. Nós temos Deus como o Criador, o nosso Pai, a inteligência suprema, a causa primária. Nós temos o Espírito como co-criador, herdeiro do Criador que nós o somos. Filhos desse Pai que nos deu galáxias, estrelas, sóis, para que nós, através do nosso progresso, pudéssemos gerir isso um dia, aurindo o conhecimento, aprimorando a sabedoria e o próprio amor. E nós temos um 3º elemento, que comumente nós chamamos de matéria. Mas a matéria é um estágio desse elemento, que é o fluido cósmico universal. Através da ação do pensamento e da vontade, esse fluido cósmico universal, que é a força operante que nós vamos trabalhar no passe, nós vamos encontrar esse fluido em vários estágios diferentes. Então, basicamente, o passe é a doação do fluido cósmico. E esse fluido nós vamos encontrar em todas as organizações do universo. Nós temos os fluidos espirituais, que são os fluidos mais quintessenciados, onde o estado de ponderabilidade não é tão, ou o fluido não adquire o estado de ponderabilidade, ou se torna menos tangível, porque as moléculas estão menos coesas. A matéria, nada mais, a matéria que nós conhecemos, essa que gera o corpo denso ou o corpo físico, é o fluido cósmico universal, no estágio que nós chamamos de ponderabilidade ou tangibilidade, onde ele tem forma, peso e massa. O nosso perispírito é o fluido cósmico universal, num estágio de imponderabilidade, onde esse fluido ou a coesão das suas moléculas está mais dispersa ou mais etérea. Mas nós vamos encontrar esse fluido na natureza, em todas as organizações do universo. E são esses fluidos que nós vamos trabalhar no passe. Daí ele ser extremamente terapêutico, porque atingirá tanto o corpo físico quanto o perispírito. E nós vamos buscá-lo também em vários elementos da natureza. Nós vamos encontrá-lo na natureza. Nós também possuímos o nosso fluido, porque o nosso corpo, sendo um agregado de fluido, nós temos o nosso fluido, que nós chamamos de fluido magnético, ou fluido humano. Os espíritos têm os seus fluidos próprios, que são aqueles oriundos da sua área perispiritual, que lhes circundam, tá? Assim como a natureza, as árvores, as plantas, o mar, qualquer elemento da natureza tem fluido. No trabalho de passe, nós vamos manipular, através da vontade do pensamento, esses fluidos. Segundo o tipo de fluido que nós estaremos utilizando, nós teremos 3 tipos de passe. Então, nós poderíamos dizer que existem 3 tipos de passe, segundo o tipo de fluido ou o agente doador do fluido. Quais seriam os 3 tipos de passe? Ô, gente, só para aí, porque senão eu vou ficar apertado. 3 tipos de passe, segundo o agente doador do fluido. Quando o fluido doado é do médio, ou seja,
o doador, eu, por exemplo, eu tenho fluidos. Quais são os meus fluidos? São aqueles que circundam o meu corpo físico, ou as projeções do meu corpo físico, que é o fluido cósmico, né? Que é o fluido vital. Tem os fluidos que são oriundos do meu perispírito, tá? Esses fluidos sofrem intermitentemente a ação do pensamento. E nós vamos ver que na Gênese o Kardec faz um estudo dos fluidos e vai demonstrar os diversos tipos de fluido segundo a ação do pensamento. Eles são modificáveis, de maneira que nós vamos ver mais na frente a necessidade do aprimoramento do passista, para que ele tenha um campo fluídico de equilíbrio, de harmonia, sadio, né? E possa de fato auxiliar. Mas eu posso doar os meus fluidos, se eu quiser, aqui, através do meu pensamento, da minha vontade. Qualquer um de nós pode doar o fluido que lhe pertence. Se a doação do fluido for do doador, então nós chamamos de passe magnético, ou passe humano. Quando o fluido doado, a pessoa está doando os fluidos que o envolvem, que são do seu corpo físico, tá? Porque o corpo físico é uma energia, é o fluido condensado, tá? É o fluido que nós chamamos animalizado, né? É o fluido que, inclusive, as entidades, nas reuniões de desobsessão e de cura, estabelecem a ligação com o médium para receber esse fluido, para, muitas vezes, verem desbloquear o senso de memórias, para relembrarem das sensações da vida física, até mesmo para relembrar da forma física. Muitos companheiros em processos de obsessão, de licantropia, perdem a própria identidade em processos que nós chamamos de obsessões mais amplas, que, por hipnose, são deformadas as formas físicas, animalizadas. E muitas vezes os benfeitores fazem tratamento através do que nós chamamos de choque anímico, na medida que estabelecem a ligação da entidade com o médium e a entidade recebe os fluidos da vida física, ela relembra as sensações, desperta a memória, relembra de quem ele é e muitas vezes nós vamos curando a entidade. Assim como a entidade, muitas vezes, ao receber esse fluido da manifestação mediúnica, ela se sente mais aliviada, mais confortada, quando o médium é equilibrado. Quando o médium é desequilibrado, ficam dois ruins, né? Mas, então nós falamos do passe que nós chamaríamos magnético ou humano. Esse passe é usado, inclusive, em vários países como profissão. Os companheiros trabalham na Itália, por exemplo, eles chamam de planificação. Eles dão passe, são profissionais da terapêutica usual. Trabalham como qualquer psicólogo, como qualquer médico, são magnetizadores. São os passes que nós chamamos de magnéticos. E ao Kardec não passou despercebida essa questão. E desde a época do Kardec já existiam esses companheiros que trabalham. E existem vários companheiros que trabalham com a doação do passe magnético. Qual seria o outro tipo de passe? Esse nós falamos que é o encarnado dando o passe, dando o seu fluido. Mas os espíritos também têm fluidos, não tem? E podem doá-los, independente da nossa participação. A doação dos fluidos espirituais trazidos pelos espíritos nós chamamos de passe espiritual. Ou seja, quando o agente da doação do fluido são os espíritos, então nós chamamos de passe espiritual, tá? Ou seja, o espírito vai doar os seus fluidos que lhe envolvem. A atmosfera dos espíritos são os fluidos espirituais. É claro que quanto mais evoluídos os espíritos, mais primorosos, mais saudáveis são esses fluidos. Assim como mais primoroso for o médium, também tiver boa saúde, mais reequilibrantes serão os seus fluidos, né? Então, segundo o agente de doação do fluido for o espírito, nós chamamos de passe espiritual. O passe espiritual é usado em larga escala pelas entidades benfeitoras. Elas não dependem de nenhum de nós para levar o amparo e o auxílio. Levam aos hospitais, aos lares, na rua, aonde for. Doam diretamente aos necessitados os fluidos. O outro passe, qual seria? Hein? O nosso companheiro aqui está nos falando que seria o humano espiritual. O que seria esse? Então nós teríamos o primeiro passe, humano, apenas para classificação. Isso é apenas didático, viu, gente?
nós chamaríamos que é o fluido do médium, né? Nós teríamos o da doação dos espíritos, né? Que seria o que nós chamamos espirituais, mas poderíamos também fazer o quê? O acasalamento do fluido do médium com o fluido das entidades. Esse fluido adquire outras propriedades, dando origem a um passe que nós chamamos de humano espiritual. Esse passe é o mais usual na casa espírita, onde as entidades acasalam seus fluidos com o fluido do médium, direcionam, dando-lhe vida e propriedades. É natural que quando o agente humano tem conhecimento e pode auxiliar os espíritos, esse trabalho se torna facilitado. Mas todos dois podem doar os seus fluidos. Basicamente, a casa espírita trabalha nessa faixa, onde nós buscamos, através da prece, o amparo e o auxílio dos benfeitores da vida maior. Então nós vamos ver que esses fluidos aqui adquirem propriedades diferentes desse e diferente desse. E os benfeitores não dispensam esse passe, porque quanto mais superior a entidade, mais desmaterializada ela está. Então ela busca no médium o fluido mais animalizado para atingir a matéria do companheiro encarnado. Utilizam as energias vitais e as energias também sexuais, que são energias de grande potencial criativo. Daí nós já podemos ver que é imprescindível o equilíbrio físico, né, do próprio médium, o controle sexual, a harmonia, para não haver desgaste desnecessário das forças que os benfeitores irão trabalhar, né? Normalmente as entidades passam a direcionar os fluidos, manipulam segundo as cores, dando direcionamento, atingindo o órgão e até acasalando com fluidos buscados na natureza. Basicamente, o agente de manipulação dos fluidos é o pensamento. Assim como nós podemos buscar fluidos através da mentalização, os espíritos também buscam na natureza e até nos reservatórios divinos. Tá? Basicamente, os espíritos, e quando eu falo os espíritos, nós falamos nós, que nós somos espíritos encarnados, nós manipulamos os fluidos através do pensamento. Daí nós já observamos a importância da educação do pensamento, da educação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para que nós possamos plasmar forças de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Os gregos já diziam desde a antiguidade, mente sã, corpo são, a expressar a manipulação das forças do pensamento nos fluidos. Todas as construções, tanto do bem quanto do mal, nascem na manipulação das energias do psiquismo, transformando e manipulando esses fluidos. Alguém quer colocar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, ou nós podemos seguir um pouquinho para frente? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, não se acanhe não, nós estamos aqui para trocar ideias. Marcos, Oi. eu vou conversar com o tempo todo, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Eu ler muitas fontes, eu queria saber de você, nessa colocação sua, frente àquela tempo que o Frei Bolinho faz da imposição das mãos. Seria aí o caso aí, ou o que você fizesse na relação que você tem? Qualquer imposição de mãos, qualquer pessoa pode dar, independente de credo religioso, independente até de acreditar ou não. Tá? Os magnetizadores na antiguidade trabalhavam aqui. E muitos até achavam que não existia interferência do mundo espiritual. Mas o fato de nós não acharmos que não exista não quer dizer que não exista. Então qualquer companheiro pode dar fluidos, independente de concepção religiosa. E é por isso que nós dissemos que o passe não é um privilégio da doutrina espírita. Todas as culturas desde a antiguidade a conheceram, trabalharam com ela e movimentaram. E muitos dão passe sem até saber que são. Quando a mãe, o menino cai e ela passa a mão no machucado, ela está dando um passe sem saber. Quando nós damos um sopro quente ou frio na criança ali, para parar de doer, nós estamos dando um passo de sopro dispersivo. E fazemos sem saber, por hábitos culturais que as pessoas às vezes nem entendiam. Então, em qualquer concepção religiosa, nós podemos trabalhar com a manifestação magnética. E os grandes companheiros estudiosos do magnetismo não tinham vinculação religiosa. Mesmer, por exemplo, Paracelso, eles não tinham vinculação religiosa e trabalharam e foram um dos que maiores contribuíram no estudo do magnetismo. Valeria a pena a gente estudar um livro que chama Magnetismo Espiritual, de Michaelos.
É uma publicação da Federação Espírita Brasileira, que é um estudo até profundo sobre o magnetismo, mostrando com profundidade. É um livro de 400 e poucas páginas, vale a pena a gente estudar. Tá? Alguma outra pergunta, gente? Mais alguma coisa? Podemos seguir. Nós vamos tomar como base aqui a apostila que nós damos curso lá na União e depois eu vou deixar a apostila com os companheiros aí. E se os companheiros quiserem reproduzir para o pessoal aí, ficaria a critério de vocês. Por que aplicar o passe, gente? Oi. Só uma pergunta. A eficiência desse passe tem alguma influência na receptividade ou independe da receptividade? Ele está perguntando Tem maior ou menor influência? Se a receptividade tem maior ou menor influência no passe. É lógico. Nós sabemos que todas as movimentações das energias, elas dependem do que nós chamamos de afinidade e sintonia. Passe não se oferece, passe tem que se buscar. Nós não temos notícia de Jesus oferecendo cura a quem quer que seja. Porque a primeira disposição para se receber é querer receber, é buscar. Nós é que estamos mal habituados e nem sabemos respeitar o livre-arbítrio das criaturas. No trabalho de passe, é fundamental o desejo, a boa vontade. E nós vamos encontrar no livro Domínios da Mediunidade um capítulo que o Espírito Conrado traz uma análise interessante sobre a questão da receptividade. E essa receptividade tanto é psíquica, que não é só questão de fé, é também de merecimento. Nós vamos encontrar um companheiro que, ao ele aportar na casa espírita para receber os passes, os benfeitores não vão aliviar totalmente a carga de dor e de desequilíbrio que ele portava. Uma vez que a função, como diziam os benfeitores, deles não era incentivar a irresponsabilidade. E perante as leis de causa e efeito, é justo que cada um de nós colha o que tenha plantado. Segundo a receptividade e a sintonia, nós vamos encontrar dois tipos de recepção no passe. Os passes que nós chamamos que são receptivos, onde o paciente recebe plenamente. Para que o passe seja receptivo, é preciso que primeiro exista fé, confiança, desejo de receber, tá? E merecimento. Nós não vamos pensar que o passe vai curar qualquer doença, porque existem muitas doenças que são kármicas, são necessárias, são expurgar de energias deletéricas acumuladas nas zonas perispirituais, são reequilibrantes da própria psiquismo e da próprio corpo biológico. Então, muitas delas o passe irá amenizar, não solucionar, tá? E toda cura depende do merecimento. Mas nós vamos encontrar também o passe que nós chamamos refratário, onde o paciente nada recebe. Normalmente ele vai criar um campo magnético contrário, né? Ou uma coraça em torno de si, pela descrença, pela indiferença, pelo desrespeito, pelo próprio bloqueio, né, das ansiedades, do medo, da desconfiança. Então nós não devemos oferecer passe. Podemos falar com o companheiro, existe a terapêutica do passe. É um recurso. Se você acreditar e quiser fazer uso dela, quem sabe você pode ser beneficiado. Não podemos nem afirmar que ele vai ser beneficiado, porque às vezes ele pode tomar passe a vida inteira e vai continuar com a doença. Mas às vezes o passe vai atingir outras zonas, porque o passe não atinge só a área física, ele atinge a área perispiritual, ele atinge a área psíquica, ele atinge a área emocional. Então, às vezes, o tratamento estão em outras faixas e nós, na área física, até nem vamos perceber. Mas o importante é que o paciente acredite, queira, deseje receber. O que levou Jesus sempre a nos buscar a fé. Tua fé te salvou, né? Todo mundo buscava Jesus. Nós não temos notícia de Jesus. Falou, companheiro, vamos tomar um passinho aqui. Senta aí, deixa eu impor a mão sobre você. E nós espíritas, às vezes por falta de conhecimento, a senhora tem que tomar um passe aí. Ah, mas eu não conheço. Não, só tem que tomar. A pessoa não compreende aquilo, senta ali na cadeira, não está nem aí, está com a mente em mil coisas, vou ir para agradar o pai, o amigo, o irmão. Então não. A gente explica o que é o passe. E nem podemos prometer também nada através do trabalho de passe. Tá? Então, deu para entender?
Então nós vamos encontrar o passe receptivo quando o paciente recebe e refratário quando os fluidos vão bater e vão retornar. Tá? Às vezes vão ser até doados, mas eles vão bater e vão retornar, pela indiferença, pela desconfiança, pelo ódio, pela mágoa. Então, o fato da criatura sentar numa cabine de passe e alguém impor as mãos sobre ele não quer dizer que ele vai receber nada. E muitas vezes os benfeitores não vão dar, mesmo ele tendo fé, tendo confiança e querendo receber, porque a lei do universo também é de merecimento. E as entidades superiores não têm como responsabilidade alimentar a irresponsabilidade. Então, tudo bem, o companheiro desequilibrou em casa, discutiu com a esposa, ficou nervoso, encheu de carga negativa e, digamos que uma carga dessa alojou na região cardíaca, comprometendo até com riscos de infarto, de lesões cardíacas. Tudo bem, ele chegou na casa espírita, está ali, bem, os companheiros tiram aquela carga, eliminam. Tudo bem, uma vez. Alguém fala na necessidade da educação das emoções, do sentimento, do equilíbrio, de nós eliminarmos a ira, a raiva, para a nossa própria saúde física e tal. O companheiro continua com o mesmo desequilíbrio, sem a mínima preocupação de alijar, de buscar um equilíbrio, uma renovação. Torna-se desajustar de novo, vai lá na casa, senta de novo, os benfeitores tornam-lhe dar um amparo. Se fizerem isso indefinidamente, o que estariam fazendo? Estariam aplaudindo o erro. Ou seja, não permitindo que o companheiro colhesse o fruto do seu erro. E a dor, muitas vezes, é o maior medicamento. Então, às vezes, eles não aliviam e deixam o companheiro colher o fruto da sua própria semeadura. Porque a verdadeira cura, como nos refere Emmanuel, não é o passe. A verdadeira cura é a renovação íntima dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Os medicamentos, o próprio passe, são manipulações magnéticas em determinados potenciais de energia. Mas o verdadeiro equilíbrio vem do pensar no bem, vem do sentir no amor e na fraternidade. Se os fluidos são o nosso pensamento, os fluidos não têm propriedades sui generis, têm as propriedades que nós lhe imprimimos. Se nós vibramos no ódio, estaremos envoltos nos fluidos da intoxicação do ódio. Se vivemos manipulando a angústia e a tristeza, o nosso campo magnético estará manipulado de energias totalmente doentias, que vão lesar a nossa saúde física, que vão ocasionar imensos desequilíbrios, tanto na área psíquica, emocional, como na área física. Hoje a própria ciência já cataloga uma série de doenças como origens dos desequilíbrios emocionais. Então a verdadeira cura é a cura que o Mestre querido veio nos ensinar, da renovação íntima. E nós podemos observar que o Mestre amado deixou que o conhecimento dos vários segmentos da ciência, vários companheiros lhe trouxesse. Ao direito, deixou que os licurgos trouxessem o conhecimento do direito, a medicina aos Hipócrates, a filosofia aos Sócrates, a matemática aos Pitágoras, mas a ciência do amor veio ele em pessoa nos ensinar, para nos mostrar que a maior ciência, a ciência da felicidade e da paz, é a vivência do amor. O povo hebreu clamava por um libertador que pudesse lhes libertar, mas acreditava que o verdadeiro jugo era a opressão econômica e social, que viveram primeiro no Egito e depois na mão do Império Romano. Mas Jesus não era o libertador das opressões temporárias, era o libertador das opressões eternas, que é o jugo do erro, dos vícios e das paixões multisseculares que tem nos escravizados em séculos e séculos de dor, lágrima e sofrimento. Então a cura, a verdadeira cura não é o passe, é o estudo. Daí a responsabilidade de nós sabermos estruturar o trabalho de passe. O passe é um recurso alternativo. O que realmente pode curar a criatura é a sua mudança de vida. Daí a Casa Espírita ter como responsabilidade primordial estruturar o trabalho do estudo, da renovação, da iluminação da consciência, que ensine o homem a eliminar os seus antigos inimigos, chamado egoísmo, ambição, vaidade, sensualidade, desajustes da emoção, do sentimento e do pensamento. Enquanto não conseguirmos isso, não haverá saúde,
não existirá felicidade, não existirá paz no mundo em lugar algum, porque nós vibramos na desarmonia. Podemos tomar remédio, mas não estaremos sanando a causa. Às vezes temos um problema cardíaco, a origem dele é o desequilíbrio dos nossos sentimentos, nessa ou em outra vida. Às vezes temos um desequilíbrio gástrico, a origem dele é os nossos desequilíbrios da ansiedade, das emoções, e assim sucessivamente. Então é preciso educar o sentir, o pensar, o ver e o ouvir. E o Emmanuel fala interessantemente: cure a catarata, mas cure também a maneira de ver. Aprendamos a ver no bem. Cure o desajuste cardíaco, mas ensine a criatura a sentir no bem, a eliminar as paixões desenfreadas que desestruturam qualquer cósmico orgânico. É um recurso auxiliar. O verdadeiro tratamento é o ensinamento de Jesus. É as alertivas milenares em que Ele nos convida a amarmos uns aos outros, a fazermos o bem sem olharmos a quem, a perdoarmos 70 vezes 7. E o Mestre querido veio nos ensinar a ciência de sermos felizes, veio nos ensinar a maior técnica, o maior recurso para a nossa felicidade. Vamos continuar, gente? Por que aplicar paz? Por que aplicar paz? Quem que foi o maior exemplo para nós da aplicação de paz? Nós estamos acabando de falar nele, né? Mas Jesus não se limitou a aplicar paz. Ele sempre convidou-nos o quê? A renovação. Vá e não peque mais. Tua fé te salvou. Então Jesus nos ensinava a nos curarmos realmente. Então o maior exemplo do trabalho de amor junto das energias terapêuticas, Jesus nos ensinou. A palavra é um grande passe. Através da palavra nós acalmamos, nós elevamos a criatura, nós lhe reerguemos o mundo psíquico através da esperança, do otimismo. O passe não é só a imposição de mãos, o passe é a doação magnética, e a todo instante nós manipulamos esse magnetismo. Que é maior ação magnética do que a palavra. E Emmanuel nos assevera que a palavra tem sido uma fonte de grandes desgraças, de imensas lágrimas, de inúmeras escravizações por milênios, porque nós ainda não aprendemos a usar as forças magnéticas da palavra para construir. Trabalhando no otimismo, nos anseios de crescimento, de libertação, de respeito, dignidade. Então é preciso aprendermos a trabalhar o magnetismo da palavra para reerguer, para alimentar a esperança, para reerguer os caídos. Mas muitas vezes nós usamos do magnetismo, que é um passe da palavra, para humilhar, para agredir, para espalhar o medo, a ansiedade, a insatisfação, o desespero e a angústia. A todo instante nós somos intermediários das múltiplas forças no universo, segundo a ação do nosso pensamento, segundo os nossos sentimentos. Muitas vezes seremos intermediários da calúnia, manipulando as forças tenebrosas da escravização, da intriga, da maledicência, de alto poder magnético destrutivo. Mas melhor seria que nós fôssemos os manipuladores das forças do perdão, da tolerância, do amor e da fraternidade que liberta. Muitas vezes, nós somos os manipuladores do magnetismo doentio, enfermiço da escravização do sexo nas sensações primitivas da zona física. Mas melhor seria que nós manipulássemos as energias criadoras da vida no amor e lhe conduzíssemos para libertar, não para escravizarmos aos instintos animalescos e primitivos, muitas vezes. Nós somos o quê? Senhores da nossa caminhada. Podemos ser trevas ou luz, paz ou ódio.
E é importante avaliarmos o que fazemos com um dos maiores recursos magnéticos da troca vibratória que o Senhor da vida nos ofereceu, a palavra. Como agimos no nosso lar? Se nós estamos falando de passe, através da palavra nós damos um passe de equilíbrio no companheiro ou desequilibramos ele? Dentro do nosso lar, nós às vezes não respeitamos uns aos outros. Bombardeamos violentamente os companheiros com a ofensa, com a agressão, com a irritação, com a intolerância, que são energias. E amanhã, às vezes, nos afligimos com a sua doença, com o seu desequilíbrio. Então é imprescindível aprendermos a envolvermos os companheiros na harmonia. A palavra é um grande passe. O que mais, gente? E os gestos? Os gestos também traduzem expressões, criam ideias, criam emoções. Porque projetam energias magnéticas. Às vezes não precisa nem de dizer, basta piscar o olho e pensar, nós já entendemos tudo. Porque a ideia vem em forma de magnetismo. Daí as antipatias, as simpatias, oriundo das projeções vibratórias. Então é importante nós aprendermos com Jesus a trabalhar nas energias radiantes e superiores da vida. E para isso, precisaremos seguir os seus exemplos. E ele nos asseverava que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. A todo lugar nós podemos dar a terapêutica superior da vida. Onde existir desespero, doemos a paz, a esperança. Onde existir a insatisfação, a revolta, doemos a resignação, o desejo de perdão, a sinceridade. Sejamos luz em vez de trevas. Sejamos o copo de água fria em vez de a brasa que destrói. Todos nós temos imensas responsabilidades nas manipulações do pensamento e das energias fluídicas do universo. Palavras, gestos, olhar são veículos de expressão dos fluidos magnéticos. Doamos fluido a todo instante, sem o saber. A nossa doação pode ser voluntária ou involuntária. Voluntária é quando nós temos o desejo e projetamos a nossa vontade para doar a energia. Involuntária é pela nossa influência. Se alguém está irritado dentro de casa, se todo mundo não ficar vivo, o que acontece? Hein? Quando a mulher fica brava, o que acontece se a gente não tomar cuidado? A gente fica bravo também, não é assim? Quando o homem está desequilibrado, o que ele está projetando? Sem ele nem perceber, está projetando as energias magnéticas, está dando verdadeiros passos nas criaturas, de bombardeio inconsciente. Não é de se admirar amanhã se os filhos estão doentes, se a casa está toda conturbada, que às vezes trazendo tributos pesados amanhã. Então nós temos que envolvê-lo nos outros fluidos, que vão neutralizar. Se o companheiro está desesperado, nós temos que projetar o contrário. Calma, meu amor, né? Fica frio. Vem cá, você deve estar cansado. Tomar um café. Quer cafezinho, coisa nenhuma? Não, peraí, um copinho de água gelada. E vai achar até que a gente está gozando ele, né? Tem um companheiro nosso que diz o seguinte, que a gente devia tratar os nossos entes queridos como visita. Porque a gente costuma tratar os nossos entes queridos como inimigo. Quando chega uma visita que a gente gosta, né? Porque tem visita que a gente não trata bem, né? Mas quando chega uma visita que a gente gosta, o que a gente faz? A melhor coxa, a melhor comidinha, companheiro, senta aqui, tem um filme, batendo papo. Coitado do marido ou a esposa, a gente não está nem aí, né? Chega a esposa, a senhora quer que eu leve a senhora lá? Eu espero. A esposa, não, vai a pé, pega um ônibus aí, minha filha, se ajeita, não tem tempo não. E nós não podemos esquecer que os nossos entes queridos são o quê? São visitas, porque estarão conosco por um determinado tempo. E é melhor que nós tenhamos lembranças agradáveis com ele. Então vivamos da melhor maneira possível. Abramos mão de algumas coisas, cedamos em outras,
porque amanhã eles vão partir. Os filhos partirão. Os corações que lutaram ao nosso lado seguirão os seus caminhos. E é melhor que nós estejamos deixado grafado em seus corações os sentimentos mais amplos da tolerância, do amor, do carinho e do afeto, que são as verdadeiras ligações do universo. Mas é com Jesus que nós aprendemos a terapêutica da doação superior da vida. A todos tinha uma palavra de conforto, de esperança, de otimismo. Doava os fluidos superiores em todo momento. Diante da usura, doou os fluidos de quê? Da tolerância. Quando todos convidavam a intolerância, ele nos ensinava a tolerar. E o passe é essa doação. Nós estamos ampliando na vida, porque muitas vezes nós achamos que as terapêuticas da cura nós só fazemos na casa espírita. Mas nós doamos energia a todo momento, aonde estivermos. Melhor que trabalhemos na doação da energia superior, para amanhã não termos imensos compromissos espirituais diante do desequilíbrio alheio em que nós fomos o agente impulsionador. Vigilância. Onde que nós podemos dar o passe? Aonde, gente? O que vocês acham? Aonde nós podemos dar o passe? Apenas para efeito didático. Aonde que nós poderíamos dar passe? O que vocês acham? Aqui na Casa Espírita pode dar passe? Qualquer lugar. Mas eu queria saber que qualquer lugar é esse, né? Eu não sei o que é esse negócio de qualquer lugar, eu quero saber. Então nós vamos fazer apenas para efeito didático algumas colocações aqui. Nós podemos doar o passe, a nossa companheira falou, em qualquer lugar, né? Mas eu perguntaria para vocês. Existem doenças que nós curamos em casa, não tem? O que vocês acham? Existem doenças que requerem o quê? Um lugar mais especializado. Então existem tratamentos espirituais que vão requerer lugares especializados. Ou não? Claro. Vai depender do caso. Nós podemos dar o passe em qualquer lugar. Mas, preferencialmente, nós vamos trabalhar com as energias radiantes no centro espírita. Podemos dar em qualquer lugar. Mas os tratamentos mais complexos, os problemas mais profundos, o trabalho deve ser executado na casa espírita. Por quê? É um ambiente especializado. A casa espírita é um grande hospital, onde a espiritualidade também canaliza recursos de alta tecnologia espiritual. Não vamos pensar que os espíritos não têm equipamentos, não, porque têm. É claro que em outras dimensões. Nossa ignorância é que nós achamos que os espíritos estão aí sem recurso nenhum. Então, na casa espírita, eles canalizam recursos terapêuticos de alta precisão, de altos recursos terapêuticos, principalmente no campo das energias magnéticas. Então, existem tratamentos no campo do desequilíbrio psíquico, emocional, principalmente os processos obsessivos profundos, que vão requerer tratamentos mais especializados, que nós devemos, então, usar desses tipos de tratamento na casa espírita. Então, preferencialmente, os tratamentos do campo do passe das energias terapêuticas devem ser na casa espírita. E outro fator também, qual o outro fator que preferencialmente deve ser na casa espírita? Sim, mas tem um fator mais importante. Hein? O mais importante. Na casa espírita, eu acho, ele vai receber informações sobre como que ele vai fazer reforma. Na casa espírita, ele deveria receber o verdadeiro medicamento. Porque tem casa espírita que não tem essa consciência, então não dá o verdadeiro medicamento. Ele acha que o medicamento é o passe. E o passe é um recurso alternativo. O verdadeiro medicamento é o ensinamento do Evangelho, é o esclarecimento da doutrina. Então a criatura vem para tomar o passe e ele vai escutar uma palestra de perdão. E ele está cheio de mágoa, com a esposa, com o filho, com o chefe que lhe demitiu, cheio intoxicado. Mas ali alguém fala em amor, em perdão, então ele começa a mudar as maneiras de pensar, começa a se propor a renovar. Então ali se inicia o tratamento dele. Então, na casa espírita, os benfeitores estarão o quê?
terão mais facilidade para tocar-lhe os sentimentos, para lhe convidar a mudar o direcionamento da vida. O ambiente é mais propício, mais favorável. Existem lares que a conturbação é muito grande, que as correntes do desajuste são profundas, em função dos desajustes daqueles que lá habitam, onde a espiritualidade superior tem dificuldades muito grandes para penetrar na intuição, na sintonia, para despertar, para quebrar muitas vezes a dureza dos corações, do egoísmo e dos condicionamentos no erro, nos vícios e nas paixões seculares que muitas vezes nós cultivamos. Então a casa espírita é também uma escola de alma, uma escola de corações, que vem trabalhar os nossos sentimentos para construir um mundo melhor, que vem nos concitar a eliminar o homem velho e deixar desabrochar o homem da nova era, o homem luz, o homem amor, o homem que realmente sente, o homem herdeiro de sóis, galáxias e estrelas, o homem que não só quer ter, mas quer ser. Ser no sentido de adquirir o conhecimento, a sabedoria e o amor. Não o homem primário, que apenas quer possuir os transitórios, títulos, posses, beleza física, recursos esses que passam e que ninguém consegue reter. Mas o ser, a conquista da alma, é a conquista da eternidade. E Jesus veio nos convidar a ser luz, ser paz, ser amor. E o mestre querido nada teve. Caminhou na terra entre ignorantes, pobres e estropiados. Na árvore genealógica nada simbolizava, mas simplesmente porque alçou o coração aos aflitos e angustiados, é lembrado hoje por toda a eternidade, por ter amado. Onde os grandes generais do Império Romano, onde os conquistadores do mundo, Átila, Alexandre o Grande e vários generais sanguinários esqueceram-se na poeira dos tempos. Ninguém lhes lembra o nome. E muitos lhe lembram nas regiões espirituais pelo ódio, pela mágoa e pelas decepções. Mas Jesus é enternecido nos corações, porque amou e continua a nos amar. Então vamos lá. O centro espírita, aonde mais? Preferencialmente na casa espírita. Mas nós podemos dar passo nos hospitais? É claro que podemos. Asilos, creches, né? Então poderá também fazer o tratamento de passe em asilos, creches, até no próprio lar, né? E em qualquer lugar nós podemos dar o passe. O que nós vamos ter que ter é bom senso. E Kardec era chamado bom senso encarnado. Então nós temos que ter bom senso. Caiu uma criatura na rua, aí chega a dona Joaquim, está lá estendendo a mão em cima da dona. Ninguém entende, mas que tem esquisita esse aqui, essa dona com essa mão na cabeça. Não precisa de imposição de mão. Caiu a pessoa, está passando mal, então nós vamos doar o passe. Como, gente? Através da prece. Então nós projetamos o pensamento para ela, envolvemos ela nos fluidos de paz, de carinho, de saúde. Nós estamos dando a ela o passe. O companheiro está nervoso lá, brigando lá no serviço, está vendo que está em tempo de acontecer uma coisa ruim. Não, companheiro, senta aí que eu vou te dar um passe agora. Não, cala a boca, isso aqui passe coisa nenhuma. Mas nós podemos dar a ele um passe como? Projetamos energias de equilíbrio, de paz, e vamos envolvendo a ele mentalmente, neutralizando o seu desequilíbrio, projetando energias positivas em seu favor. Isso é um trabalho de paz. Então isso é bom senso. Né? Só um minutinho. Então isso é bom senso, em todo lugar. Agora, nós vamos dar o passo no lar, sim, quando existir necessidade. Senhor Marcos, você podia vir aqui dar um passo aqui em casa? Aí a gente vai perguntar para a pessoa, dona Cláudia, o que aconteceu aí? A pessoa quebrou a perna, não tem jeito de sair de casa e tal, tudo bem. Mas a pessoa está bem, pode ir no centro. Não, nós temos um trabalho de passe lá na nossa casa, toda sexta-feira a senhora vai lá. Porque nós também não podemos incentivar o quê? A ociosidade. A pessoa está bem, pode locomover, pode movimentar. Então, a rigor, nós vamos dar o passe no lar quando existir necessidade. Cessando aquela necessidade, nós vamos suspender.
a criatura procure a casa espírita, que é o lugar mais convencional. Porque existem criaturas que não querem ir na casa espírita, que não querem buscar recursos. E às vezes não estão impedidas de ir na casa espírita. Então nós só vamos atender passos em casas quando o quê? Quando houver realmente necessidade. Quando a criatura estiver impossibilitada de fato de comparecer à casa espírita. Primeiro porque o ambiente doméstico nós não sabemos que tipo de ambiente que é. Existem processos obsessivos que o ambiente doméstico está todo envolvido. Nós não vamos conseguir ajudar a criatura lá. É preciso tirá-lo daquele ambiente. E nós vamos encontrar no livro Libertação o caso de Margarida, que os companheiros começaram a trabalhar com a Margarida, quando as entidades chegaram lá, eles não tinham condição de fazer nada. Tamanho envolvimento de desequilíbrio que os companheiros das trevas tinham feito com a Margarida. E os companheiros, era o Saldanha que estava gerindo a campanha contra a nossa irmã, e os companheiros começaram a trabalhar para auxiliar a Margarida, intuindo o seu médico a orientar a ela a buscar uma casa espírita. Você vê a complexidade. Então eles pegaram o médico da Margarida e intuíram a ela a falar com a familiar para levá-la no centro espírita. Porque dentro do ambiente doméstico eles não conseguiam fazer nada. Tamanho os envolvimentos na faixa negativa. Então eles conseguiram sensibilizar o médico e ele falou, olha, o caso é meio complexo e tal, por que o senhor não tenta isso com o marido dela? Alguma casa espírita, a gente tem tido notícias boas, não custa tentar, leva ela lá. Aí ele resolveu levar a esposa e eles começaram a beneficiar a Margarida, quebrando as vinculações magnéticas nas trevas, nas viciações, desligando as ligações mentais que eles fizeram nela, gradativamente. Então, o lar, só se existir realmente necessidade. Tá? Alguma pergunta, gente? Pode perguntar, companheiro. Né? Ele está perguntando se alguém está desequilibrado e for dar um passe em alguém, se o companheiro que vai receber, receberia essa carga. Eu perguntaria para vocês. Vamos fazer uma pergunta? Sim. Eu entendi essa pergunta. Então vamos fazer uma pergunta. Vamos pôr como a gente como pai. Se o nosso filho nos pedir pão, a gente dá a ele pedra? Algum pai que ama faz uma coisa dessa? O que vocês acham? A senhora tem filho? Se o seu filho te pedir pão, você dá ele pedra? Copo de água fria, você dá copo de água fervendo? Então nós sabemos que o trabalho existe por trás o quê? A ação dos benfeitores da vida maior. Primeiro, todos nós temos um anjo da guarda. Começa por aí. Né? Todos nós temos alguém que zela por nós. Temos deveres, mas também temos direito. Na casa espírita, quando o passista não está bem e a criatura senta, é natural que os benfeitores não vão permitir ele receber energia desequilibrante. Então o que eles fazem? O que vocês acham? O que eles vão fazer? Eles neutralizam quem? Aqui está os espíritos, né? Sou ótimo desenhista, viu, gente? Olha como é que eu estou bonito aí. Aqui está o companheiro tomando passe, aqui está o passista. Um exemplo, né? Tudo bem. A entidade ia dar qual passe? O humano espiritual. Ele ia casar a energia dele quando o médium doar ao companheiro. Mas esse aqui está desequilibrado. Então ele não pode casar a energia com ele. Então ele não dá o passe humano espiritual. Outra entidade envolve esse companheiro para neutralizar os seus fluidos e ele doa o passe espiritual diretamente com seus fluidos. Agora, se ele precisar das energias animalizadas para atender o companheiro, então ele tem outro recurso. Ele pode puxar de outro médium dentro da própria sala de passe que está equilibrado. Então ele puxa, é lógico que vai dar um desgaste maior no médium. Então ele acasala a sua energia com outro médium e faz a ponte. Mas digamos que ele não queira trazer a energia daquele médium, ele pode buscar até no público. Então tem a dona Cláudia assistindo o estudo ali, ela está bem de saúde, ela recebe, mas eles doam dela alguma coisa. Então eles podem tirar um pouquinho dela e doar para o companheiro. E ela está tendo um crédito espiritual do trabalho também. Ela está ali assistindo o estudo, achando que não está ajudando em nada, e às vezes está ajudando muito, com o seu equilíbrio, com a sua harmonia íntima. Tá? Agora,
Esse é o que se ocorre. Tá? Digamos que esse trabalho não seja na casa espírita. Então, cabe por conta das entidades responsáveis pelo companheiro fazer essa neutralização. Agora, quando a troca magnética é no desequilíbrio, então todo mundo recebe. É o caso das brigas, né? Quando há discussão, é um choque magnético. Então sai todo mundo desequilibrado, porque ali é permuta, né? Um agride o outro agride. Então cria aquele, faz todo mundo agitado, desajustado. É o que nós temos que aprender a não fazer. Quando a criatura jogar o gancho no desajuste, nós não podemos receber. Nós temos que aprender a não entrar. E uma das maiores educações que nós temos que aprender, primeiro, é não agir no mal, que é a primeira disciplina emocional. É não projetar carga negativa para ninguém, disciplinar o pensamento, as emoções, o olhar, o pensar e o sentir. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a reação, porque às vezes nós disciplinamos a ação, mas a reação ainda está desequilibrada. Quando alguém nos agride, nós desequilibramos também. Então nós vamos ter que começar a treinar a reagir no equilíbrio, diante do desequilíbrio, que é um treino, é uma disciplina. Então é assim que funciona, tá? Quando acontece o espírito neutralizar o passista que está desequilibrado, essa forma de neutralizar evita também que o passista receba a carga energética negativa de quem iria receber o passe? Também, né? Também. E nesse caso aí, pode absorver também a quantidade de energia negativa? Mas o objetivo aqui, assim, normalmente quando neutraliza, é para beneficiar o passista, tá? Agora, o passista é preciso ser treinado para saber que quando ele não estiver bem, ele não deve trabalhar. Porque se o trabalho é de equilíbrio e nós não estamos equilibrados, nós temos que ter humildade de receber. Mas às vezes o orgulho leva o companheiro desequilibrado por ter medo de falar com os companheiros. Então nós temos que aprender que tem dia que é para dar, tem dia que é para receber. Se a gente de fato não está bem, então nós temos que buscar amparo, né? Fisicamente. Se eu estou debilitado fisicamente, as entidades não vão poder tirar fluido animalizado meu, eu estou precisando de receber fluido. O trabalho do bem não está pedindo sacrifício. Então, se eu estou debilitado organicamente, as entidades não vão poder tirar fluido magnético meu. Então, é preciso que eu me restabelecer através do equilíbrio, da alimentação, da saúde, da harmonia, da prece, para ter condição até de doar. Eu não estou dizendo, a gente tem um probleminha rotineiro que a gente às vezes tem, né? Mas estou falando que às vezes nós estamos doentes, esgotadas, tivemos doenças que abalaram a nossa saúde, que estamos em convalescência, então nós temos que ter bom senso. Ou nós tivemos um desequilíbrio emocional e psíquico muito grande, não conseguimos ajustar as nossas emoções. É natural que vamos ter dificuldades, né? Que os próprios benfeitores terão dificuldade para sintonizarem e trabalharem numa faixa superior. Eu perguntaria a vocês, poderia um lago enlameado refletir a grandeza das estrelas? Era preciso primeiro clarear as suas águas. Poderia um cano enlameado de barro conduzir a água límpida? Então o médium é um instrumento muitas vezes. É preciso ele clarear o seu sentimento, as suas emoções, eliminar a lama dos vícios e das paixões, para servir aos benfeitores da vida maior na condição de instrumento útil. Os benfeitores poderão fazer maravilhas se nós lhes amparássemos um pouco mais, se nós nos propuséssemos a amparar com maior amplitude, a lutarmos de fato para fazermos alguma coisa. Como é que nós iríamos organizar o passe na casa espírita? Nós vamos falar agora na casa espírita. Tá? Como é que nós poderíamos organizar esse trabalho de passe? O que vocês acham? Primeiro, eu faria uma pergunta. Se nós vamos trabalhar com as entidades não estão por nossa conta. Porque tem gente que acha que os espíritos estão por nossa conta. A hora que quiser, eles estão aí. Vamos lá. Mas, será que os espíritos estão à toa, assim, não tem nada para fazer? Está todo mundo esperando a gente resolver fazer alguma coisa. Está todo mundo aposentado.
Não, os espíritos têm muitos compromissos. E quanto maior a envergadura da entidade, maior são os compromissos. Então, o trabalho de passe na casa espírita, a primeira coisa que ele tem que ter é o quê? Dia pré-fixado e horário estabelecido. Se ele quer contar com assistência superior. Porque se ele não quiser contar com assistência superior, pode ser qualquer hora, qualquer momento. É lógico que toda casa espírita tem entidades de plantão. Então, se chegou fora de hora, alguém precisa tomar um passe, nós podemos dar. Mas não quer dizer que aquela entidade que vai dar o passe é a entidade mais especializada nas energias radiantes. Porque também os espíritos se especializam. E o trabalho das energias radiantes, como nos diz no livro Missionários da Luz, é um trabalho que se exige muito das entidades. Na Terra, pode ser o companheiro de boa vontade. Porque se fosse exigir muito, não tinha condição de dar passe, não. Poucos seriam aqueles que teriam uma estrutura emocional e psíquica para trabalhar com as energias radiantes. Então, os benfeitores colocam como qualidades desejáveis. Mas no mundo espiritual não é desejável, não é obrigatório. E eles dizem perfeito equilíbrio das emoções, domínio dos sentimentos, imenso amor, capacidade de doação ilimitada, disciplina, pontualidade, educação do psiquismo e da mente. Porque a manipulação das energias magnéticas exige uma disciplina profunda da mente, porque ela é manipulada pela mente. Exige o perfeito domínio das emoções, porque os fluidos são o que o espírito pensa. Se ele ama os fluidos, serão os fluidos do amor. Se ele tem o domínio da tolerância e da paciência, os fluidos estarão impregnados da paciência, da